Oi, galerinha do quinto ano, por aqui mais uma vez, dando início à nossa aula de hoje para os alunos do quinto ano. E a gente vai iniciar ela, como sempre, fazendo a correção da nossa atividade da aula passada, que foi a aula de português. A prova vai pedir para vocês aí pegarem o livro de vocês e abrir na página 56 do livro de português. Nessa página 56, a gente vai iniciar fazendo a interpretação de texto, né? De um texto aí que a prova pediu para vocês fazerem a leitura. E logo após é que a gente vai fazer a correção da nossa atividade de gramática. Então, o primeiro da interpretação de texto diz assim: quais são os personagens do conto? Então, eu vou colocar aí o sol, a lua e a água. São os personagens principais aí desse conto. Segundo o conto, por que a água não retribuía as visitas que o sol lhe fazia? A água achava que a casa do sol era pequena para caber todos os seres com que vivia, e se aparecesse por lá, acabaria por ocupar todos os espaços, expulsando o sol de sua própria casa. 3. Qual foi a providência que o sol tomou para tornar possível a visita da água à sua casa? O sol e a lua construíram uma casa enorme que comporta a visita da água. 4. Quem era a gente que acompanhava a água? Os peixes e uma quantidade indescritível de criaturas aquáticas. 5. Em certo momento, o sol começou a perceber a situação de transbordamento da casa. Copie do texto o trecho que confirma essa percepção. A gente vai iniciar aí colocando um travessão, que é aquele tracinho maior, e vamos escrever essa fala. O que é isso? Vírgula. Minha água? Interrogação. Outro travessão. Espantou-se o sol, vírgula, mais do que educado, vírgula, sem esconder uma certa preocupação. Ponto final. Vou repetir. Inicia a frase colocando um tracinho, que é chamado de travessão, porque alguém vai falar, e diz: o que é isso? Vírgula, minha água? Interrogação. Logo após a interrogação, vamos colocar outro travessão e vamos dizer: espantou-se o sol, vírgula, mais do que educado, vírgula, sem esconder uma certa preocupação, ponto final. 6. Então, o sexto, a gente teria que ter uma conversa aí, né? Como a gente não vai poder ter, infelizmente, ainda não, né? Vamos passar logo para o sétimo, que aí a gente já consegue responder. Releia esta frase do conto. A água foi entrando, acompanhada de todos os peixes e mais uma quantidade absurda, indescritível, grande, incalculável mesmo, de criaturas aquáticas. A expressão destacada nesta frase foi empregada para, no último quadradinho a gente vai assinalar, que diz assim, ó, identificar a quantidade de seres que acompanhava a água. 8. A água continuou entrando e jorrando em todas as direções, e quando deram pela coisa, o sol e a lua viram-se forçados a subir para o alto do telhado. Que outras palavras ou expressões poderiam substituir a destacada sem alterar o sentido da frase? Eu poderia colocar assim, ó. A água continuou entrando e jorrando em todas as direções, e quando perceberam, o sol e a lua viram-se forçados a subir para o alto do telhado. Ou então eu posso colocar: a água continuou entrando e jorrando em todas as direções, e quando deram-se por si, o sol e a lua viram-se forçados a subir para o alto do telhado. Então, eu posso trocar essa parte que está deram pela coisa, de preto, por quando perceberam ou deram por si. Vamos aí, virar a página. Vamos agora aí para a página 57, que a gente vai falar sobre o que? Adjetivo, que a gente deu início na aula passada, né? Então, o primeiro diz assim, ó.
Copie os substantivos destacados no trecho, depois descreva o adjetivo que se refere a cada substantivo. Então, quantidade, aí a gente vai colocar absurda, grande, incalculável. Do lado da palavra quantidade, absurda, grande, incalculável. São substantivos. Criatura, aquática. Encontro, agradável. Casa, enorme. Então, aí a gente colocou o substantivo e ao lado a gente colocou o adjetivo referente a esse substantivo. Segundo, depois de ter lido o conto, quais adjetivos você usaria para caracterizar o sol, a lua e a água? Então, aí é pessoal, cada um vai colocar o que você acha, que tipo de característica ou de qualidade você poderia atribuir a esse substantivo, sol, lua e água. Agora vai pedir que vocês coloquem a data de hoje, da nossa correção, e peguem o livro de vocês de ciências. Vamos dar continuidade aí ao estudo dos sistemas. E hoje eles vão abrir na página 523 do livro de ciências e nós vamos estudar aí o sistema respiratório. Hoje é o sistema estudado pelos alunos do quinto ano. Desculpa aí. Então, para iniciar, vamos descobrir o que é o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsável pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Então, aí a função principal desse sistema é justamente esse, absorver do ar, né, o gás carbônico e depois eliminar, absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Então, esse processo aí a gente chama de expiração e inspiração. O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a trânquea e os brônquios. Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, nossa capacidade de permitir odores e relacionado também à nossa fala, devido à presença das chamadas pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório. Então ainda há esse intercâmbio, entre o sistema respiratório mais o olfato, porque nos permite sentir o cheiro, e a gente sabe que aí o nariz está presente no processo do sistema respiratório e ainda está também interligado com a questão da fala, porque as pregas vocais estão inseridas em um dos órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Aí a Pro está mostrando para que vocês percebam, essa ligação que eles têm entre um e a outra, a traqueia que está aí presente no nosso sistema respiratório, também na questão de falar, do nosso sistema, do fato de você utilizar as pregas vocais para que você articule a fala, O sistema respiratório é um sistema relacionado com a captação de oxigênio e liberação de gás carbônico. O sistema respiratório pode ser dividido em duas porções, uma parte condutora e uma parte respiratória. Então, basicamente, a função principal é justamente essa, captar o oxigênio do ambiente e eliminar o gás carbônico após, a gente viu até lá na questão da pequena circulação, pequena circulação do nosso sangue. Nesse processo da pequena circulação, ocorre aí a interligação com o quê? Com o sistema respiratório, porque a pequena circulação ocorre entre o coração e o pulmão. Então, esse gás, o oxigênio, que é captado pelos pulmões, ele é utilizado na pequena
circulação para oxigenar o nosso sangue, e quando o sangue está oxigenado, ele retorna ao coração e sai novamente dele para ser distribuído por todo o nosso corpo. Então, há uma interligação muito grande entre o sistema circulatório e o sistema respiratório. Os órgãos do sistema respiratório, né? São eles as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos e os pulmões. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses aí. Ó. As fossas nasais é o primeiro local por onde o ar passa. Nela é possível observar 3 regiões: os vestíbulos, a área respiratória e a área olfativa. Então, olha aí, gente, aquele intercâmbio que a Prof falou entre o sistema respiratório e o olfato, né? Por quê? Porque as fossas nasais que estão ali presentes aonde? No nosso nariz, né? Ele ali é o primeiro momento, é o primeiro lugar por onde o oxigênio entra. E nesse lugar onde o oxigênio entra, tem ali uma parte que é a área olfativa, que permite que o olfato e o sistema respiratório sejam interligados. Por quê? Nós estamos respirando pelas fossas nasais e ao mesmo tempo estamos sentindo o cheiro, né? Que é trabalhando aí o olfato. A faringe é um órgão músculo membranoso comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. A laringe é um tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento que apresenta forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. A traqueia é um tubo formado por cartilagens em formato de C, logo depois da laringe. A traqueia ramifica-se dando origem a 2 brônquios, denominados de brônquios primários. Brônquios são ramificações da traqueia que penetra cada um em um pulmão pela região do hilo. Pulmões são os órgãos em formatos de cone que apresenta consistência esponjosa e apresenta a maior parte dos seus paraquinéias formados pelos alvéolos. Como funciona o nosso sistema respiratório? O sistema respiratório funciona garantindo a entrada e a saída do ar no nosso corpo. O ar inicialmente entra pelas fossas nasais, onde é umedecido, aquecido e filtrado. Então, quem filtra lá? Lembra daqueles pelinhos que tem dentro do nosso nariz? Né? Esses pelinhos que estão aí dentro do nosso nariz servem justamente para isso, para fazer a filtragem do ar. Eles barram ali a entrada de poeiras e de impurezas pelas nossas fossas nasais. Então, a finalidade de ter esses pelinhos dentro do nariz é para que haja aí essa filtração, né, do ar que está entrando dentro do nosso corpo. Ele também segue para a faringe, posteriormente para a laringe e para a traqueia. A traqueia ramifica-se em 2 brônquios, dando acesso aos pulmões. O ar segue então para os brônquios e para os bronquíolos e finalmente chega aos alvéolos pulmonares. Vamos descobrir aí o que é inspiração e expiração. O ar entrando no nosso corpo é o que a gente chama de inspiração, né? Quando você puxa o ar, você está inspirando, e quando você solta o ar, você está expirando. Então vamos aí, ó. A inspiração garante a entrada do ar no sistema respiratório. Nesse processo, há a contração do diafragma e dos músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e à diminuição da pressão em seu interior. A expiração é quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo, os músculos torácicos relaxam,
assim como o diafragma, levando à redução da caixa torácica e ao aumento da pressão interna. Então, quando a gente puxa, né, o ar para dentro do nosso corpo, o que que acontece, né? A gente expande o peito, né? A gente incha o nosso peito, que é expandir a caixa torácica. Quando a gente expira, né, joga o ar para fora do nosso corpo, o que que acontece? Essa caixa torácica que foi expandida, que foi inchada, ela relaxa para o tamanho normal. Isso quando a gente trabalha de forma efetiva, né? A inspiração e a expiração. Claro que no processo de expirar normalmente a gente faz isso, mas não percebe tanto essa expansão e esse relaxamento da nossa caixa torácica. Mas aí existem doenças nesse sistema respiratório, que são doenças às vezes infecciosas. Que são as doenças infecciosas, gente? As doenças infecciosas são resultados de uma inflamação em determinados órgãos. Elas são provocadas por micro-organismos, tais como vírus e bactérias, entre outros parasitas. Então, às vezes, a gente fica gripado, essa gripe não é bem curada, essa gripe passa a infeccionar os nossos pulmões e aí a gente pode desenvolver uma pneumonia. É uma doença infecciosa. Mas já existem algumas doenças que não são infecciosas, elas são alérgicas, às vezes hereditárias, né? Passam de pai para filhos. O sistema respiratório é também atacado por doenças alérgicas que resultam na hipersensibilidade do organismo a determinados agentes. Então, tem pessoas que não podem ter contato com poeiras, medicamentos, cosméticos, pólen. Por quê? Porque há uma sensibilidade quando ela tem contato com aquela substância, né? Ele já começa a espirrar, já um processo de alergia é desenvolvido. Então, essas doenças alérgicas, elas não têm cura. Por quê? Porque a pessoa não pode ter contato com a substância, porque vai estar sempre ficando doente. E às vezes essas doenças alérgicas, elas são adquiridas porque os pais também têm a alergia. Então passa de pai para filho, é o que a gente chama de hereditário. Já as doenças infecciosas, elas são contraídas através do contato com vírus e bactérias ou parasitas, e essas doenças não são bem curadas e acabam infeccionando alguns dos órgãos ali no sistema respiratório, e a gente pode desenvolver doenças graves, como no caso a pneumonia, a tuberculose, né? Então, outro dos nossos sistemas muito interessante para que a gente comece a tomar cuidado com o nosso corpinho, né? Quinto ano, coisas que a gente precisa fazer e aprender e como funciona aí o nosso processo de respiração. Nossa atividade vai estar aí no livro de ciência, na página 524. Então, todo mundo fazendo a tarefa, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.